O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrieda e estou aqui para conversar com a turma do terceiro ano. A nossa matéria é língua portuguesa e o nosso conteúdo hoje é poema com foco em rimas. Vamos lá? Antes da gente falar sobre as rimas, vamos fazer a leitura do poema A Porta, de Vinícius de Moraes. Acompanhe a leitura comigo. Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz: a mim bem me importa que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo, só vivo aberta no céu. Agora, depois da leitura, nós vamos ver onde estão as rimas e o que são as rimas. Rima é um recurso que é muito utilizado em textos poéticos, principalmente na poesia, trazendo sonoridade, ritmo e musicalidade para esse gênero. Ela ocorre nos versos, ou seja, nas linhas dos poemas, e acontece na repetição dos sons idênticos ou semelhantes nas palavras no final de cada verso. Vamos ver no poema onde estão as rimas? Então, aqui eu peguei um pedaço só do poema A Porta para a gente poder analisar as rimas. Então, vamos lá. Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Vamos então ver aqui. Lembra que rima é o final da palavra, que elas têm que ser iguais ou semelhantes. Então, se nós olharmos aqui a palavra madeira, qual que é o final dessa palavra? É o urá, né? A sílaba rá. Se nós olharmos a última palavra desse segundo verso, o final é tá. Vamos para agora a última palavra do terceiro verso. É mundo, o final é do. E a última palavra do quarto verso dessa estrofe é o tá de novo. Onde eu tenho as rimas nessa estrofe? Eu tenho na palavra morta e na palavra porta. Então, aqui nós temos a rima desse verso. Então, aqui ela só muda praticamente uma letra, né? A letra M e a letra P. Vamos continuar? Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Vamos então olhar a última palavra de cada verso. Devagarinho, menininho. Aqui a gente já vê que o final é igual. Então, nessa estrofe nós temos, aqui já encontramos uma rima. Devagarinho e menininho. Eu abro bem com cuidado, cuidado. E no verso de baixo é namorado. Temos outra rima. Então, nesta estrofe, as rimas, elas acontecem próximas uma da outra, tá vendo? Ó, devagarinho, menininho. Cuidado, rima com namorado. Tá certo? Então, toda vez que a gente for ler um poema, as rimas, elas estão presentes porque elas deixam a leitura mais charmosa, elas deixam ela com mais ritmo, né? Então, é muito importante as rimas nos textos poéticos, tá certo? Agora, vamos encontrar aqui no poema O Elefantinho as
algumas rimas. Vamos fazer a leitura? Onde vais, elefantinho, correndo pelo caminho, assim tão desconsolado? Andas perdido, bichinho, espetastes o pé no espinho? Que sentes, pobre coitado? Estou com um medo danado, encontrei um passarinho. Então, para a gente encontrar as rimas desse poema, temos que olhar para a última palavra de cada verso. Vamos lá? Então, aqui nós temos elefantinho, caminho, desconsolado, bichinho, espinho e coitado. Quais são as palavras que rimam com elefantinho? Então, nós temos caminho, bichinho e espinho. Na estrofe seguinte, ainda temos a palavra passarinho. Todas essas palavras rimam. E com desconsolado, será que alguma rima? Temos coitado e danado. Veja que nesse poema, todas as estrofes, tanto a primeira quanto a segunda, os seus versos, eles rimam. Tá certo? Então agora nós vamos fazer a atividade aí em casa. Escolha um poema que você goste e faça a leitura. Em seguida, copie no seu caderno de língua portuguesa o poema e circule as palavras que rimam, como nós fizemos na atividade de hoje. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até mais. Tchau, tchau! Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre Coa, hoje estou aqui para uma aula de matemática e o tema da nossa aula hoje é Sistema Monetário. Vamos lá? Crianças, em aulas anteriores com outra professora, vocês conheceram o Sistema Monetário Brasileiro. E também no cotidiano a gente se depara, né, com as cédulas, que são essas daqui, cédulas de 2, 5, 10, 20, 50, 100 e também as moedas, né, de R$1, 25 centavos, 50 centavos, 10 centavos e 5 centavos. Elas têm, né, o tamanho, o peso diferente, né, os valores que a gente já fez a leitura e a gente pode fazer troca com as moedas e os dinheiros, né? Por exemplo, com quantas moedas de 25 centavos eu formo R$1, né? Essa moeda aqui, ó, de 25 centavos, para eu formar R$1. Então, ó, 25 mais 25 vai dar 50 centavos. Com mais 25, 75 centavos. Com mais 25, R$1. Então, eu preciso de 4 moedas para trocar por uma de R$1, que é essa daqui, né? Outro exemplo, quantas moedas de 50 centavos eu preciso para ter R$5? Então, essa moeda aqui, ó, se eu tiver 2 moedas dessa, eu formo R$1. Eu posso trocar por R$1, mas é por R$5 que o professor falou, com essa cédula aqui de R$5. Então, 2 dessa dá R$1. Então, vamos contar aqui, ó, de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10. Então, eu preciso de 10 moedas de 50 centavos para trocar por uma nota de R$5, certo? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o sistema monetário brasileiro? Vamos lá? Hoje meu pai saiu para o trabalho dizendo que não poderia se atrasar, pois tempo é dinheiro. O que ele quis dizer? Crianças, antes de inventar o dinheiro, as mercadorias, por exemplo, elas já possuíam valor, mas elas eram trocadas. Um punhado de sal, por exemplo, poderia ser trocado por um peixe pequeno. Um saco de milho poderia ser trocado por 2 galinhas e outros exemplos, né? Então, o que ela quis dizer? Será que tempo é dinheiro?
Olha o que essa outra menina falou. Acho que significa quanto mais a pessoa trabalha, mais ela recebe. A minha mãe trabalha 1 hora a mais por dia, o que se chama hora extra. Isso garante a ela R$ 17 a mais a cada dia. Então, crianças, vamos pensar juntos nesse problema? A mãe de Laura recebe R$ 17 a hora extra a cada dia e trabalha 30 dias. Em um mês, ela terá ganho quanto a mais em seu salário? Crianças, salário. O que é salário? Salário é o valor recebido pelo serviço prestado. Ele é um preço fixo que você recebe mensalmente pela sua função e ele é calculado com um valor estabelecido por hora, vezes quantas horas por dia trabalhada. Então, a mãe da Laura, ela recebe R$ 17 por essa hora, tá? Só que ela trabalhou 30 dias. Então, quanto a mais ela vai receber no salário? Então, a gente precisa pensar, né? Que 1 hora a mais por dia que ela trabalhou. Quantos dias ela trabalhou? 30 dias. Então, 30 dias ela fará 30 horas extras, certo? Então, o que a gente precisa fazer? Descobrir quanto que vai dar esses R$ 17 em 30 dias, né? Que conta que a gente vai fazer? Uma multiplicação, tá? Então, ó, olha aqui, os R$ 17, depois da vírgula não tem nenhum número, né? Só tem o zero, não tem do 1 ao 9, não tem. Então, eu posso escrever só o 17, tá? Então, 17 e o 30, eu vou fazer uma conta de multiplicação. Então, 17 vezes 30. Esse zero aqui, eu posso abaixar ele aqui embaixo, tá? Só quando é o zero. Então, agora eu vou fazer a multiplicação. 3 vezes 7. 3 vezes 7, quanto que dá? 21, tá? Então, 21, eu vou deixar o 1 aqui embaixo e vou subir o 2 junto com as dezenas, tá? Então, 3 vezes 1 vai dar 3, mais o 2 que foi 3, 4, 5, certo? Então, quanto a mais ela vai receber no salário dela? Em um mês, ela receberá R$ 510 a mais em seu salário. Vamos ver esse problema agora. Roberto trabalha 8 horas por dia em um hotel como garçom, 6 dias por semana. Seu salário fixo é de R$ 1.085. Se ele trabalhar 1 hora a mais por dia por R$ 9, quanto o Roberto receberá? Então, crianças, olha só. O Roberto, ele trabalha 8 horas por dia e por essas 8 horas ele recebe esse salário de R$ 1.085, tá? E aí ele faz 1 hora extra por dia e cada dia dessa hora extra ele recebe R$ 9 a mais no salário. Então, ó, com essas 8 horas aqui eu não vou precisar fazer conta nenhuma. Por quê? Porque eu já sei que o salário fixo dele dessas 8 horas é R$ 1.085. Tá? Então, eu preciso saber o quê? Quantos dias de hora extra ele fez no mês, né? Então, olha aqui, 6 dias por semana. Quantas semanas tem um mês? Tem normalmente 4 semanas, né? Então, eu vou fazer os 6 dias vezes as 4 semanas para eu saber quantos dias deu de hora extra, certo? Então, vamos lá. 6... o 4, né, que é as 4 semanas, vezes 4. 6 vezes 4, quanto que é? 24, tá? Então, vamos lá. São 24 dias que ele fez de hora extra, certo? 1 hora a mais por dia por R$ 9. Então, eu tenho que pegar esses 24 dias aqui e multiplicar por esses R$ 9 que ele recebeu. Olha só, ele recebeu R$ 9 redondinho, então aqui tem o 00, então eu posso tirar ele para fazer a continha, tá?
Então, eu vou pegar os 24, multiplicar por 9, certo? Então, vamos lá. 9 vezes 4. Quanto que é 9 vezes 4? 36. Então, eu deixo 6 e o 3 sobe lá junto com a dezena, certo? Agora, 9 vezes 2. 9 vezes 2 vai dar 18. 18, só que foi 3, né? 18 mais os 3. 18, 19, 20, 21. Então, R$ 216 que ele vai receber, né, de hora extra no mês, certo? Mas quanto o Roberto receberá? Então, eu já sei a hora extra. Então, eu preciso pegar o salário fixo dele, né? Que ele recebe R$ 1.085, mais as horas extras, né? Então, vamos lá. Então, 1.085 e os 216. Eu vou fazer uma continha de mais. Muito bem. Então, vamos começar pelas unidades. 5 mais 6. 5 mais 6 vai dar 11. Eu deixo um e o outro 1 sobe lá junto com as dezenas. Então, vamos lá. 8 mais 1 dá 9. Com mais 1 vai dar 10. Eu deixo o 0 embaixo e sobe o 1 lá junto com as centenas. Tá bom? Olha aqui. 1 mais 0 dá 1, né? Com mais 2 vai dar 3. Então, aqui deu 301, mas tem mais esse 1 aqui, né? 1 mais 0, que aqui não tem nada, vai dar 1. Então, é 1.301. Tá? Então, quanto o Roberto receberá? Ele receberá R$ 1.301 no mês, certo? Então, vamos lá, crianças. Vamos ver se vocês aprenderam um pouquinho da aula de hoje. Eu trouxe alguns problemas mais simples para ver se vocês conseguem descobrir qual é a resolução do problema. Então, vamos lá, olha só. Manuel ganhou R$ 15 por hora. Se ele trabalhou 2 horas a mais, quanto receberá de hora extra? Olha só, 2 horas e cada hora é R$ 15. Então, eu tenho que fazer 15 vezes 2. 15 vezes 2 vai dar 30. Então, ele vai receber R$ 30 de hora extra. Então, vamos ver o outro agora. Ó. Alice tem um salário de R$ 1.000 por mês e receberá mais R$ 200 de horas extras. Quanto ela receberá no próximo mês? Olha só, hein? R$ 1.000 por mês e mais 200. Quanto ela vai receber? 1.000 mais 200, R$ 1.200. Vamos ver se vocês conseguem agora o último. Vamos ver. Carlos tem 10 horas extras para receber. Se ele ganha R$ 5 por hora, quanto ele receberá a mais em seu salário? Então, olha só, R$ 5 por hora e ele tem 10 horas extras para receber. Que conta que eu vou fazer? 10 vezes 5. 10 vezes 5 é igual a 50. Então, ele vai receber R$ 50 a mais no seu salário. Estamos encerrando a nossa aula e o que aprendemos hoje? A resolver problemas de unidades de medida de tempo inclusas ao sistema monetário brasileiro. Então é isso, crianças. Até logo e tchau! Olá, quinto ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Amanda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. O nosso assunto de hoje, pessoal, é este aqui, ó, números decimais. E aí, pessoal, você já aprendeu tudo sobre os números decimais? Vamos iniciar nossa aula, pessoal, pela seguinte questão. Você já percebeu quantos números como este nós utilizamos em nosso dia a dia? E para que nós fazemos uso
dos números decimais. Olha aqui, alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Quando você vai até o supermercado, a padaria, você está operando com números decimais. Por quê? Porque nós utilizamos o sistema monetário. O sistema monetário é composto pelo real e pelos centavos, não é mesmo? E é um número composto por vírgula. Então, se tem vírgula, é decimal. Então, eu já estou antecipando uma informação para você. Olha outra situação aqui, ó. Situações de medida. Em situações de medida comuns no nosso dia a dia, nós fazemos uso também dos números decimais. E esse próximo exemplo, pessoal, às vezes passa batido, a gente nem repara, né? Mas olha aí, essa placa é uma placa de um posto de combustível e ela está indicando o valor do combustível. E olha que interessante, geralmente esse valor nos postos ele é dado até a terceira ordem dos números decimais. Olha aqui como esse exemplo. Legal, não é mesmo? Se você passar perto de um posto de combustível, tenta reparar nessa placa, tá? É uma placa clássica com a classe dos decimais que você pode estar observando. Mas vamos em frente, então? Então, agora nós vamos entender um pouquinho sobre os números decimais. E quais são as informações iniciais? Nós precisamos saber que não existe somente os números inteiros. Os números inteiros são aqueles números que não possuem vírgula. Os números que a gente usa, né, no nosso cotidiano, geralmente a gente está operando muito com esses números na escola, tá? Outra informação importante. A gente precisa saber que entre o algarismo 1, 2, por exemplo, existem vários valores. Trouxe até um exemplo aí para vocês, tá? E o que vocês reparam nessa organização numérica que eu coloquei aqui, ó, entre parênteses? Números, eles estão, né, sendo compostos aqui numa ordem crescente, tá? Estão numa ordem crescente. E esses números estão na composição dele tem a presença da vírgula. Ou seja, pessoal, os números que têm a presença da vírgula, eles são caracterizados como números decimais. É uma das principais características dos decimais, tá? Um outro exemplo prático que eu trouxe para vocês é a situação da régua. Não sei se você já reparou, mas os números inteiros, eles são descritos aqui na régua, porém, entre cada número inteiro tem esses tracinhos aqui. E é bem nesses tracinhos aqui que se posicionam os números decimais. Certo? Vamos lá, então. Então, hoje eu vou apresentar para vocês as 3 ordens dessa nova classe de números, que é considerada números decimais. A primeira ordem, pessoal, dos números decimais, a primeira ordem da classe dos números decimais, são os décimos. A segunda ordem, centésimos, e a terceira ordem, os milésimos. Agora, dá uma olhada nesse material aqui que eu estou compartilhando com vocês. Vocês conhecem? Conhecem, né? Esse material é chamado de material dourado. E eu trouxe aqui para vocês também, ó, tá? Esse daqui é o cubão, tá? Eu vou chamar ele de cubão, tá bom? Esse cubão aqui, ele vai valer 1 unidade, certo? Então, nessa situação que eu vou exemplificar para vocês, o cubão está valendo 1 unidade. Mas, no material dourado, nós temos também a placa, nós temos a barra e nós temos o cubinho. Imaginem a seguinte situação, pessoal. Eu preciso construir essa unidade utilizando placas iguais a essa aqui, ó. Quantas placas iguais a essa eu preciso para construir este cubão? E aí, pessoal, você tem ideia? Eu trouxe aqui para vocês o exemplo, ó.
Para construir um cubão igualzinho a esse, eu preciso de 10 placas iguais a essa, tá? Você está com dúvida? Não acredito que você está com dúvida, ó. Olha aqui, tá vendo? 10 placas formam o cubão. Agora pense a seguinte situação, pessoal. Eu tenho 10 placas aqui. Se eu retirar uma placa das 10 que aqui estão, eu estou retirando 1/10 daqui, tá? Estou tirando uma de 10. Ou seja, a primeira representação decimal, 1/10. Agora imagine a seguinte situação. Eu preciso construir uma unidade igual a essa, mas agora eu preciso utilizar barrinhas. Quantas barrinhas dessa eu preciso para construir essa unidade? E agora, hein? Eu preciso, pessoal, de 100 barrinhas iguais a essa para construir a unidade que é o cubão, tá? Eu não vou conseguir pegar todas aqui, vai cair da minha mão. Tá? Imaginem que eu tenho 100 barrinhas aqui, tá? 100 iguais a essa. Se eu retirar uma barrinha de 100 que está aqui, eu estou retirando 1/100º dessa quantidade, que é representado pela fração 1/100º. Na representação decimal, 1/100º é assim, ó. Certo? Então, tá valendo 1/100º. E agora, se eu preciso construir uma unidade dessa, se eu precisasse construir uma unidade dessa, utilizando somente o cubinho, pessoal. Quantos cubinhos desse eu preciso para construir este cubão? E aí? Você já sabe que a plaquinha é 10, que a barra é 100. Quantos cubinhos, então, eu preciso para construir o cubão? Se você falou 1000, você acertou, tá? Eu preciso de 1000 cubinhos iguais a esse para formar esse cubão. O que acontece, pessoal? Ou melhor, qual é a parte que eu estou retirando daqui? Se eu pudesse retirar, ó, somente um cubinho, eu estou retirando 1/1000. Olha a fração aí, ó, 1/1000. E em representação decimal, 1/1000 se escreve assim, ok? Olha o que eu trouxe agora para deixar tudo muito claro para vocês. Eu organizei o quadro de valor posicional. Então, percebam aqui que eu peguei somente a primeira classe dos números inteiros, que é a classe das unidades simples, e eu peguei aqui e já posicionei a classe dos decimais no nosso quadro de valor decimal. Vocês já repararam que tem a vírgula aqui? Tá? A vírgula ela é muito importante, porque além de caracterizar o número decimal, ela vai separar os números em inteiros e decimais. Então, visualizem aqui que todo número inteiro ele é posicionado à esquerda da vírgula e os decimais à direita. Aqui eu tenho, na classe das unidades simples, a unidade, a dezena e a centena. Já na classe dos decimais, a primeira ordem aqui que ocupa a classe dos decimais são décimos. A segunda ordem, centésimos. E a terceira ordem, milésimos. Eu já posicionei o meu inteiro aqui, ó. Número 1, ele é inteiro, ele não é composto por nenhuma parte decimal. Então, ele vai ficar à esquerda da vírgula. E se fosse para representar um décimo, pessoal? Como que vocês posicionariam o número aí, ó? O 0 vai ficar aqui, posicionado na ordem da unidade, vírgula, 1. Eu tenho 1/10 aqui. 1/100º agora. Agora, eu vou posicionar o 0 aqui, a vírgula, 0 aqui no decimal e 1 no centésimo. Eu tenho 1/100º. Centésimo. E o milésimo? Qual é a ordem que ele vai ocupar? Eu vou colocar o 0, vírgula, porque eu não tenho nada de inteiro,
Vou posicionar o 0 no decimal, o 0 no centésimo e vou colocar o número 1 na ordem aqui, tá? Dos milésimos. Aqui eu tenho um milésimo. Lembram da representação com material dourado? Eu tenho o cubo, o cubão, né? Valendo 1 inteiro, unidade. Eu tenho a placa valendo 1/10, uma barrinha aqui valendo 1/100 e o cubinho valendo 1 milésimo, ok? Vamos agora treinar um pouquinho a leitura dos números decimais. Tem a forma correta de fazer a leitura desses números. Posicionei alguns números aqui no quadro de ordens para vocês. E, olha, pessoal, tem a maneira informal de ler esses números, que é exatamente essa, ó. 0,23. Não está errado, mas não é a forma correta, o termo correto da matemática, tá? Esse primeiro número aqui, a maneira correta de fazer a leitura dele é essa aqui, ó. 23 centésimos. Eu não tenho nada na unidade, não tenho inteiro, e eu tenho aqui o 23. Coloco o centésimo porque o número está ocupando a ordem dos centésimos. E o número de baixo? E agora, quando eu tenho inteiro? Olha como eu vou fazer a leitura. 5 inteiros e 75 centésimos, porque o número está ocupando a ordem do centésimo. O próximo número, vejam que é um número que está ocupando as 3 primeiras ordens aqui dos números decimais, da classe decimal, tá? Como que eu vou fazer a leitura? Isso mesmo, 2 inteiros e 899, o quê? Milésimos, porque está ocupando aqui a terceira ordem da classe dos decimais. Olha o próximo número, 134 inteiros e 1/10. Muito bom, porque está ocupando a ordem dos décimos. Certinho? Então, fique atento, pessoal. Sempre que tiver número à esquerda da vírgula, eu preciso ler como nesse caso aqui, ó, 5 inteiros, eu preciso falar. E se eu vou para a ordem dos decimais, para a classe dos decimais, eu vou estar acrescentando ao número ou décimo, ou centésimos, ou milésimos. Depende muito da ordem que o número está ocupando aqui também. Certo? Vamos em frente. Agora nós vamos comparar um pouquinho os números decimais. Nós vamos ver qual é o maior e qual é o menor. Vamos iniciando aos pouquinhos, pessoal, e a gente vai aprofundando conforme a necessidade. Combinado? A primeira dica que eu vou dar para vocês é a seguinte. O valor de um número decimal não se altera quando a gente retira ou acrescenta zeros à direita de sua parte decimal. Como assim, professora? Pessoal, o número decimal, para eu fazer comparações de números, eu posso acrescentar zeros na classe dos decimais à direita do número, tá? Essa estratégia eu não posso utilizar nos números inteiros, porque se eu acrescentar zeros nos números inteiros, eu vou estar alterando o valor deste número, tá? Eu vou fazer um exercício aqui para vocês para que isso fique claro. Vamos lá? Então, presta atenção nas dicas que eu vou dar para vocês. Para fazer esse exercício, eu vou utilizar o sinal de igual, tá? Eu vou utilizar o sinal de maior e menor. Eu confundo muito esses sinais aqui, ó. Eu não sei nem qual é o maior e qual é o menor. Então, nós temos duas estratégias, tá? Uma é você passar um traço aqui, ó, sinal, e passar desse lado também. Verifiquem que aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 4. O 7 é maior que 4, então esse é o sinal de maior e esse daqui é o sinal de menor, tá? A segunda estratégia, pessoal, é a seguinte. Pensa assim,
A boquinha vai ficar aberta sempre para o lado do número maior. Imagina que é uma boca assim, ó, uma boca de jacaré, tá? Bico do pato. Ele vai ficar sempre posicionado aberto para o lado do número maior. Combinado? A segunda dica. Para identificar o maior número decimal, nós precisamos igualar as casas decimais. Como assim, professora Amanda? Então, presta atenção, quinto ano. Observe esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Eu tenho aqui, ó, um número decimal. Na verdade, todos os números que estão nessa tabela são decimais. E perceba que nós estamos fazendo uma comparação de números decimais. Então, eu vou focar somente nos números decimais, porque eu vou ter que fazer a comparação dessa coluna com essa. Então, aqui, ó, os números decimais, números inteiros, perdão, 5. Aqui é 5 também, são iguais. Só vai modificar onde? No decimal. Olha aqui, ó, o inteiro é 5, aqui é 5 também. O inteiro é 8, aqui é 8 também. O inteiro é 28, aqui é 28 também. O inteiro é 9 e aqui o inteiro é 9 também. Então, o meu foco, a minha conversa com vocês, vai ser com relação aos números decimais, tá? Eu tenho aqui 5 inteiros e 4 décimos. E desse lado aqui, eu tenho 5 inteiros e 4 décimos de milésimo. Eu tenho aqui. Percebam que o número que está aqui desse lado, ele tem, se eu olhar, visualizar esse número, comparando este com este, eu percebo que ele tem mais números, não é mesmo? Olha quantos zeros ele tem aqui. Então, a minha tendência, né, é fazer o quê? É rapidamente já olhar o número e falar, esse é maior que esse porque aqui tem mais número. O que nós vamos fazer? Para saber qual é o maior, eu vou igualar a casa daqui com a casa de cá. Então, prestem atenção. Na ordem dos decimais aqui, eu tenho apenas um número. Já aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Vamos igualar? Olha lá, acrescentei mais 3 zeros para igualar a casa desse lado com a casa deste lado. Por quê? Porque aqui está dizendo que quando eu acrescento ou retiro zeros à direita da parte decimal, esse número não sofre alterações. Agora, dá uma olhada, gente. Esse número aqui e esse, se eu for fazer uma comparação, ele é igual, maior ou menor? Ele é o quê? Igual. São números iguais. Deu para entender o movimento que eu estou explicando para vocês? Olha o próximo. Eu tenho 5 inteiros e 4 centésimos. Já desse lado, eu tenho 5 inteiros e 4 décimos. Qual é o maior número? Para eu saber disso, eu preciso verificar qual é o número que tem mais ordens decimais preenchidas. É esse daqui, tá? Esse aqui está ocupando 2 ordens e esse uma ordem só. O que nós vamos fazer? Igualar as ordens. Então, eu vou acrescentar um zero aqui, ó. Tá? Agora mudou a nossa perspectiva, não é mesmo? Qual é o maior? 5 inteiros e 4 décimos ou 5 inteiros e 40 centésimos? Desculpa, 5 inteiros e 4 centésimos ou 5 inteiros e 40 centésimos? Imagina aqui como se fosse o real, né, gente? Eu tenho R$ 5,04 e aqui eu tenho R$ 5,40. Qual é o maior? Esse daqui, tá? Então, olha aqui a boca do jacaré. Vai ficar aberta para o lado maior. Próximo número. Olha lá, se o aluno está com pressa e não presta atenção, ele vai falar, professora, esse número é maior, porque aqui tem mais número e aqui tem menos. Então, fique atento. Nós vamos igualar as casas decimais para verificar se isso procede. Ó, eu tenho 1, 2, 3 casas aqui. Já desse lado, eu tenho uma só. Vamos igualar? Olha lá, 1, 2, 3. Agora, eu tenho 3 casas para cá e 3 casas para cá. O que eu vou fazer, pessoal? Vou verificar qual é o maior número. Ó, 8 inteiros, 698 milésimos, é menor que 8 inteiros e 700 milésimos. Tá vendo só como
estratégia de igualar as casas decimais vai ajudar bastante vocês? Então, olhe só, esse número aqui é maior que este daqui, tá? Próximo exemplo, 28 inteiros e 11 centésimos. E aqui eu tenho 28 inteiros e 108 milésimos. Qual é o maior? Vamos igualar a casa. Essa aqui tem a maior quantidade de ordens preenchida, então tem que deixar essa igual a essa. Aqui eu tenho 3 ordens, aqui está faltando uma ordem, já coloquei um 0. Qual é o maior agora? Esse lado aqui é maior, né? Vou abrir a boca do jacaré, então, para ele. Olha o próximo número. Eu tenho aqui 9 inteiros e eu tenho o número 9. Vamos igualar as casas para cá? Ah lá, igualei as casas. O que aconteceu, pessoal? Este número aqui é a mesma coisa deste que estava aqui, ou seja, eles são iguais. Certinho, quinto ano? Muito bom! Então, o que nós aprendemos hoje nessa aula, pessoal? Nós vimos a utilização dos números decimais no nosso dia a dia, definimos o que são números decimais, que são números que se caracterizam pela presença da vírgula, organizamos, né, esse número no quadro de valor posicional, fizemos a leitura e a comparação dos números decimais e eu deixo uma dica para vocês. Olha o que eu trouxe aqui. Isso se chama mapa mental, pessoal. É uma estratégia de estudo muito utilizada nos dias de hoje. Então, fica essa dica da Pro para vocês. Então, eu trouxe aí um mapa mental sobre os números decimais. Então, é um resumo de tudo que eu expliquei nessa aula de hoje. Certinho? Então, se você tem dúvida de como fazer sua anotação, fica essa dica de estudo para você. Organize o seu pensamento num mapa mental para que você possa fazer futuras consultas, você possa estudar através dele. Muito bom, quinto ano! Então, muito obrigada pela presença. Fico feliz em poder ajudar vocês e espero ter contribuído mais uma vez. Então, até a nossa próxima aula. Tchauzinho!